Olá, tudo bem, galerinha? Eu estou bem. Vamos junto então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Pura Moreno. Preparado? Então tá, vou liberar a agenda da aula para você e já pode pegar seu material e tomar nota, fazer o seu resumo. Mas se não tem aí, Pura, não tem o meu material, beleza, então só acompanha a aula e presta atenção na explicação, valeu? Vamos junto então. Agenda da aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com a aula 1, termos essenciais da oração, beleza? Vamos trabalhar com especificamente o sujeito. Vamos buscar a nossa canetinha, vamos lá na cor amarela, cor preferida da professora Pura, beleza? Então é isso. Aula 1, termos essenciais da oração, sujeito. E aí, como é que está a sua cabecinha em relação a esse tema? E aí você deve estar se perguntando, o que é termo essencial? Será que essa pergunta veio aí para você? Calma! Ou você está igual a esse nosso aluno aí? Acompanha aí, olha só. O Pedro também está cheio de dúvidas, só que o Pedro está um pouquinho, olha só, avançado e ele quer saber o que é sintaxe. Gente, é isso aí. E agora nós vamos responder aí, tá? Claro que sintaxe, a gente traz o conceito para explicar que sintaxe é o conjunto das regras, conjunto de regras que determinam diferentes possibilidades, tá? Essas regras, elas vêm aí para dar essa possibilidade de associação entre as palavras da língua, tá? E essa associação forma aí os enunciados verbais. Calma, esse conceito ficou totalmente difícil de compreender? Beleza, mas já no decorrer da aula você vai entender o que seria esse conjunto de regras, que seria essa associação aí para dar esse enunciado verbal. Gente, olha lá, nada mais é do que a sintaxe, ela é responsável por organizar, e aí eu vou explicar aqui para você de uma forma bem assim esdrúxula, mas você vai entender. A sintaxe, ela vem explicar, ela vem trabalhar com a gente a compreensão de como a gente forma uma estrutura frasal. O que seria essa estrutura frasal? É a organização das palavras de uma maneira que você consiga compreender esse enunciado, tá? Colocando aí o sujeito, colocando depois o verbo, depois aí o que o sujeito faz, tá bom? Então, essa estrutura gramatical dentro da língua portuguesa, ela requer aí essa sequência do enunciado, tá bom? Mas isso aí, com o decorrer das aulas, você vai dominar tudo, geral, tranquilo? Vamos lá? Então, vamos avançar um pouquinho. Vamos continuar falando ainda sobre sintaxe, porque é a sintaxe que é responsável por organizar, né, essa estrutura frasal, os enunciados verbais. E aí a Ana também quer saber, mas o que estuda sintaxe? O que eu vou estudar em sintaxe? Né? Beleza, olha lá, você vai estudar em sintaxe exatamente o que eu estava tentando te explicar aqui ainda agora, que a sintaxe, ela estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Eita, agora sim! Então, você vai estudar em sintaxe a partir desta aula a organizar as palavras, montando, construindo frases e construindo essas frases dentro de um discurso lógico, dentro de um discurso compreensível, fazendo aí a relação entre as frases, construindo aí o parágrafo e o seu texto, tá bom? É isso que você vai estudar em sintaxe. Sendo assim, eu já vou conversar agora com você sobre os termos essenciais da oração. E aí eu quero que você acompanhe, olha aqui para mim um pouquinho. Antes da gente ir para a nossa explicação e o slide direitinho, é entender. Então, que nós, nesta aula, vamos estar, a partir desta aula, entendendo
né? Como que nós vamos organizar essa estrutura? Como é que nós vamos construir uma frase? E aí, toda frase, toda oração, ela tem sim termos essenciais que não podem faltar nessa construção, senão não vai ter sentido. Beleza? Então, preste atenção e vamos lá então ver quais são esses elementos. Falando de sintaxe, nós vamos iniciar estudando os termos essenciais da oração, tá? Então, anota aí. Os termos essenciais da oração são dois: o sujeito e o predicado, beleza? Então, em torno desses dois elementos, sujeito e predicado, é que as orações são estruturadas. Então, é em torno do sujeito e do predicado que nós aí construímos as orações, as frases, tá? Porque não tem lógica você construir uma frase sem um sujeito, sem esse predicado. Então, a partir daí, inicia aqui o nosso estudo sobre a sintaxe, que é responsável por organizar essas palavras em uma oração. Beleza? Muito bem, vamos avançando. Sujeito e predicado, eles compõem a estrutura do enunciado. Beleza? Muito bem. Então, eles fazem parte da estrutura da oração, da frase. Para saber identificar esses dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado na oração, se você já conseguir fazer isso, tá? Você aí já vai ter aí toda a sua compreensão do enunciado. Porque olha só, se você aqui já está sabendo que toda oração ela é construída a partir do sujeito e do predicado, beleza. Então, quando você também estiver lendo, estudando, analisando uma estrutura, uma frase, uma oração, vai conseguir também identificar, beleza? Chegamos aqui ao exemplo. Observe aqui dois exemplos em que nós vamos apresentar o que acabamos de conceituar. Então, exemplo 1. Maria aprendeu o alfabeto. Maria aprendeu o alfabeto. Perceba que nós temos uma palavra em destaque aqui, que é Maria. Beleza. Por quê, né, Maria? Maria é o sujeito. Então, você pode perceber que aqui Maria é um nome próprio. Então, é sobre Maria, né? Que se faz uma declaração. É sobre ela que estamos falando. Então, nesse caso, é o sujeito. Quem aprendeu o alfabeto? Maria. Então, dentro dessa estrutura frasal, dentro dessa oração, o sujeito é Maria. Beleza? Muito bem. Vamos aqui para o exemplo 2. Maria gosta de doces. O que aconteceu aqui? Percebemos que o termo destacado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Então, nós temos em destaque, gosta de doces. Então, quem gosta de doce? Maria. Beleza. Então, a partir do verbo, que é gostar, até o ponto é o predicado. Beleza? Então, aqui apresentado para você os dois termos essenciais de uma oração. Então, é em torno desses dois que se constrói um enunciado. Beleza? Então, na primeira oração, Maria é o sujeito. E na segunda oração, gosta de doce é o nosso predicado na oração. Ok. Tomou nota aí? Não deu tempo? Calma, essa aula vai ficar disponível na playlist Mediação Tecnológica e aí você recorre novamente e faz os seus estudos. Muito bem. Para fixar aluno, vamos lá. É denominado sujeito, e aí eu quero que você acompanhe porque você está de olho na tela e vamos lá.
É denominado sujeito o quê? O elemento a quem se declara algo, ok? E o predicado? O predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Então, a partir do verbo que se fala, que se declara, que se afirma algo sobre o sujeito, ok? Então, na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece concordância com o verbo, tá? Então, vamos ver isso. Pura, mas como é que o sujeito ele concorda com o verbo? Observa aqui, então, que eu vou te explicar agora. Beleza. A nossa estrutura frasal. A pequena criança contou a novidade com alegria no olhar. Então, tá aí. Mas o sujeito ele tem que concordar com o verbo sempre. Qual é o nosso sujeito? A pequena criança. Beleza. Está concordando com o verbo? Sim. A pequena criança está no singular. Precisa concordar com o verbo também no singular. Então, ela contou. Tá? Se fosse aí no plural, o verbo também teria que estar no plural. Se fosse as pequenas crianças, aí o verbo também teria que mudar para o plural. Então, sempre o sujeito concorda com o verbo. Então, a pequena criança contou a novidade com alegria no olhar. Sujeito, a pequena criança, e o predicado, como foi dito na regra, a partir do verbo até o ponto é o nosso predicado. Beleza? Muito bem. Tranquilo e favorável aí, aluno da NASA? Vamos embora. Nós temos vários tipos de sujeito, tá bom? É aquele sujeito alegre, aquele sujeito cansado, é aquele sujeito extrovertido, calma, é por aí, mas aqui em sintaxe nós estamos estudando, né, os termos essenciais da oração e estamos iniciando pelo sujeito. Então vamos lá. Pela grande possibilidade de criação de enunciado, existem diversos tipos de sujeito e predicado, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ter aqui na primeira coluna sujeito, tá? Na segunda coluna, a definição aí desse sujeito e na terceira coluna, o exemplo. Pegou aí a fita? Muito bem. Então vamos lá. Sujeito. Primeirinho, sujeito simples. Eu vou mudar a cor da caneta, porque essa cor não está com nada. Sujeito simples. Beleza. Como é esse sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Calma, eu já sei que deu a interrogação aí. Já vou explicar, vou passar para você certinho o que é esse núcleo no sujeito, tá bom? Então, o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Muito bem. Vamos, então, ao exemplo, encontrar esse núcleo aí dentro do sujeito. Fabiano contava histórias. Ok, Fabiano contava história. Quem contava histórias? Fabiano. Então, quem é o nosso sujeito? Fabiano. Qual é o núcleo do sujeito? Fabiano. Então, o núcleo é sempre aquela palavra importante dentro do sujeito, que se você a retirar, vai perder o sentido na estrutura, tá bom? Já o sujeito composto, é claro, né? Que é aquele que possui mais de um núcleo. Sujeito composto, muito bem. E aqui está o nosso exemplo. Pedro e Maria foram ao cinema. Nós temos o nosso sujeito, Pedro e Maria. Qual o núcleo? Pedro e Maria. Tá? Sem esse E, tá bom? Pedro, Maria. Outro tipo de sujeito é o sujeito oculto, é aquele que não está explícito na oração. Ele não aparece na oração, mas ele pode ser identificado. Exemplo, gosto de morangos. Quem gosta de morangos? Quem?
Então, perceberam? Não está explícito, não está escrito, não está aqui na estrutura. Mas, como é que eu posso identificar? Pela desinência aqui, ó. O verbo está flexionado. Gosto, terminou aqui, na primeira pessoa. Eu gosto, ok? Esse é o sujeito oculto. E o sujeito indeterminado? Quando o sujeito não é identificado na oração também. Ocorre, olha só, quando não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado pela flexão verbal. Então, vamos ver aqui. Incendiar os ônibus. Incendiar os ônibus. Quem incendiou? Ninguém sabe, não dá para saber, beleza? Mas olha a terminação desse verbo. Incendiaram. Então, o verbo ele é o transitivo direto, flexionado na terceira pessoa. Sempre vai estar com essa característica, com essa observação. Já o sujeito inexistente, ou também chamado sujeito aí, né? Oração sem sujeito, ocorre quando há um verbo impessoal. Exemplo, no inverno anoitece mais cedo. Olha só, oração sem sujeito. Nesse mês, houve muitas vendas. Oração sem sujeito. Já cheguei há 2 dias. Oração sem sujeito. E ainda muito cedo. Oração sem sujeito, tá? Então, lembrando que todos com os verbos impessoal, verbos impessoais. Vamos contextualizar, então? Vamos lá. Os tipos de sujeito agora no gênero tirinha. Beleza. Leia comigo. Colocar uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Então, aqui a gente tem a primeira oração, colocaram. Quem colocou? Não temos aí o sujeito explícito. Então, é dessa maneira que os tipos de sujeito, eles podem ser utilizados na sua construção frasal. E agora você tem condições de produzir várias tirinhas, vários exemplos, e quando estiver fazendo a leitura, já começar a encontrar e colocar em prática o que você está estudando aqui, beleza? Sujeito indeterminado, para você anotar aí certinho. Ele é indeterminado, ou seja, não significa que ele não exista na oração. Muitas vezes o enunciado não sabe de quem se trata, ou não quer ou não pode ser revelado, tá? Geralmente a regra é essa, e aí você já pode aí anotar no seu resumo. Oração geralmente com verbo na terceira pessoa do plural. Falaram que você foi demitida. Quem falou? Levaram minha carteira ontem. Quem levou? Né? Então, quem construiu essa oração não quis colocar o sujeito ou simplesmente não pode revelá-lo, tá? O sujeito indeterminado, ele também é utilizado muito, né, no gênero textual propaganda. E aqui nós vamos ver que a oração está com o verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se. Precisa ser, de cozinheira com pouca experiência. Né? Quem precisa-se? Ninguém, aí não aparece esse sujeito. Tá? Então, quando acontecer essa situação, é um sujeito indeterminado. E também vamos ter a presença de verbo no infinitivo pessoal. Como, por exemplo, é difícil agradar a todos. Seria bom pesquisar mais sobre o assunto? É bom viajar pelo mundo? Né? Então, nós temos aí o infinitivo pessoal, o verbo terminado na primeira conjugação ar. Beleza? E o verbo impessoal? Vamos lá, de olho no exemplo. Verbo que não admitem sujeito. Então, vamos ver alguns exemplos. Faz 5 meses que ela foi embora. E aqui não é fazem, tá? Faz. Beleza. Chovia no norte. Houve muita confusão na fila da farmácia. São 4 horas da manhã.
Então, todos esses verbos, faz, chovia, ouve, são verbos impessoais, que não apresentam sujeito, beleza? Então, os verbos aí todos destacados, eles não cabem aí receber pronome. Por exemplo, o pronome ele não cabe de jeito ali, ela, ou eles, ou elas, tá? Porque não tem como substituir para que eles funcionem como sujeito. Por isso que os verbos impessoais aí não admitem sujeito, tá bom? E já o inexistente, eles vão aí tratar com fenômenos da natureza, por exemplo, uma oração que tiver amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou, temos uma oração aí sem sujeito, com o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de acontecer e no sentido também indicando o tempo passado, sujeito inexistente. E do verbo ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando tempo ou distância. Como, por exemplo, trovejou durante a noite, há boas palestras na escola, está na hora do intervalo, tá? E aqui mais alguns exemplos dos verbos impessoais, tá na terceira pessoa. O que seria adequado? Então, capta aqui a mensagem e foca aqui no adequado. Houve enganos lamentáveis, haverá prêmios, faz 15 dias, fazia 2 semanas. E para quem ainda estava com dúvida, você vai fazer um X nisso aqui, porque é inadequado, tá bom? Houveram engano. Não se conjuga, tá? Esse verbo dessa maneira. Haverão prêmios, fazem 15 dias pela fé, de jeito nenhum. Faziam 2 semanas. Não, tá? É fazia no singular, jamais plural, beleza? Muito bem. Então, o núcleo do sujeito, nós falamos que é aquela palavra principal. E aqui nós temos um exemplo. As meninas cantaram lindamente. O nosso sujeito, as meninas, tá? E o núcleo desse sujeito, apenas meninas. Porque se você retirar essa palavra, vai ficar sem sentido o enunciado. Tudo bem? Assim, nós vamos dizer para você que você pode tomar nota, fazer as suas anotações, porque é nessa hora que vem as dúvidas e aí você pode recorrer à aula novamente, beleza? Vamos juntos encerrar com a nossa mensagem, eu convido você aí. Vamos lá! O estudo é um grande mediador para um futuro promissor. Instigue-se! Valeu! É isso aí, até a próxima!